Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conselho de Segurança. Esta semana vamos falar sobre as dificuldades da formação de um governo na Holanda, sobre a pausa na guerra em Israel para a troca de reféns e também sobre o legado de Henry Kissinger, que morreu esta semana aos 100 anos. Estamos aqui, como habitualmente, na redação da Sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. I'm very proud, I'm very happy and it brings along a lot of feeling of responsibility. Na Holanda, depois de conseguir 24% dos votos nas eleições legislativas, Geert Wilders, o líder do partido da extrema-direita, o PPV, ou o Partido da Liberdade, não foi capaz ainda de formar um governo depois de os outros partidos recusarem entrar numa coligação. Wilders já levantou mesmo a possibilidade de formar um governo minoritário. Em primeiro lugar, porque não falámos ainda sobre a vitória de Wilders neste programa, o que é que ela significa para a direita e a extrema-direita europeias? Não falámos, mas temos vindo a falar muito sobre o surgimento destes partidos populistas, digamos assim, ao longo destes podcasts. E eu não entendo porque é que as pessoas estão tão surpreendidas pela vitória deste partido, o Partido da Liberdade na Holanda. Quer dizer, mais tarde ou mais cedo, um partido populista desta natureza iria ganhar. Aliás, eu diria que há outros que irão ganhar, provavelmente em França. Na Alemanha acho que estão muito longe de ganhar, mas já representam uma faixa significativa. As sondagens dão à AfD à volta de 20%, 20 e poucos por cento. Portanto, isto é um fenómeno estrutural, que isto não vai desaparecer. E em Portugal o Chega também, não é? Em Portugal o Chega. As sondagens indicam que poderá ter uma grande votação. Sim. Daí a questão que se levanta agora na Holanda é semelhante àquela que se levanta cá em Portugal em relação ao Chega, que é esta ideia de fazer uma cerca sanitária ou permitir absorver o partido, ou pelo menos as preocupações do partido, no cotidiano democrático, que é, aliás, a solução que eu favoreço. Eu sempre achei que a cerca sanitária era uma estupidez que apenas reforçava estes partidos, não os enfraquecia, mas pronto, mas isso é obviamente altamente discutível. E não é particularmente surpreendente que isto aconteça na Holanda, porque nós tendemos a esquecer o que aconteceu ontem, muito mais o que aconteceu há 20 anos, não é? Mas eu recordo que há 20 anos, com o Pim Fortuyn, a Holanda foi um dos primeiros palcos deste tipo de populismo. Aliás, com uma argumentação, o Pim Fortuyn tinha uma argumentação muito, muito interessante, porque Fortuyn era anti-islâmico, anti-muçulmano, achava que aquela religião era opressiva, e portanto o argumento dele ele aliás era homossexual, abertamente assumido, e dizia que pessoas como ela, ou seja, minorias sexuais e outras, no Ocidente, tinham de se proteger de uma tentativa de impor valores que eram, digamos, totalitários e não eram propriamente os valores pluralistas do Ocidente. E, portanto, Geert Wilders vem um pouco no seguimento desta preocupação. Preocupação, aliás, que se generalizou, porque há muitas causas que explicam esta vaga populista, mas uma das mais importantes é, obviamente, as migrações, sobretudo depois de 2015, a decisão de Merkel de abrir as fronteiras. E João, podemos dizer com as sucessivas vitórias e os sucessivos resultados que estes partidos têm vindo a ter, que, na verdade, os partidos populistas estão a tornar-se quase mainstream? Eu não lhes chamo populistas, a maior parte deles. E no caso da Holanda, a situação tem uma especificidade muito própria.
há o enquadramento genérico na Europa Ocidental e Central destes partidos, que já podemos falar daqui a pouco, mas neste caso muito preciso da Holanda é preciso ver que há uma tradição muito forte de extrema-direita, não apenas na Holanda, na parte flamenga da Temos Bélgica. chamar-lhe, na verdade não é Holanda, é Países Baixos, não é? Agora sim. Sim, Países Baixos, para ser mais correto. Países Baixos, para evitar que se confunda apenas uma província Uma do província, país exatamente. com a totalidade. E o erro inicial foi meu, que também comecei mais para a Holanda. Da monarquia. Mas há esta tradição muito forte de extrema-direita que assume umas características muito especiais na Holanda. Ela é fortemente anti-muçulmana por uma razão colonial. Porque a Holanda, no seu império colonial, teve de se confrontar com as guerras pela independência da Indonésia. E é preciso ver que apenas no início do século XX as forças holandesas conseguiram aquilo que nos períodos coloniais se chamava pacificar a grande ilha da Sumatra e depois, durante a Guerra do Pacífico, quando perderam aquilo que eram as Índias Orientais para o Japão e depois quando se confrontaram com o movimento independentista que tinha uma forte componente de islamista, houve aí então um reforço dessa forte componente anti-muçulmana que é transversal a todas as variações de extrema-direita na Mas essa componente Holanda. é mais por causa desse passado colonial ou por causa da realidade, Reforçou-se realidade dos países, da vida nos Países Baixos? Com a migração. Mas a migração na Holanda, precisamente, e como acontece em todos os antigos impérios coloniais, é extremamente complexa. Por exemplo, nos anos 70 e nos anos 80, os principais atos de violência oriundos de elementos que eram ou imigrantes ou regressados ou cidadãos holandeses das Índias Orientais foram perpetrados por cristãos da zona das Molucas, por exemplo. Mas o essencial para a Holanda é, de facto, esta definição de anti-muçulmano. No caso de Geert Wilders, e isso começa a diferenciá-lo de outros movimentos muito mais à direita na Europa, há a componente anti-União Europeia, que é explícita no programa eleitoral do seu partido. Partido que é muito especial porque só tem um membro, que é ele próprio, os demais são apoiantes. É um partido unipessoal, é uma característica única na Europa. Pode parecer estranho, mas é assim mesmo em termos legais nos Países Baixos. E depois há esta outra componente que tem a ver com a imigração específica mais recente. A julgar pelas sondagens pós-eleitorais na Holanda, aquilo que prevaleceu no voto desta vez a favor do partido de Geert Wilders foi precisamente esta componente de contestação à imigração desordenada, que é o termo que lá é utilizado, dos últimos anos. Tem a ver não só com os efeitos da guerra da Ucrânia, que provocou uma entrada de um número significativo de imigrantes vindo do leste europeu, como um contínuo chegar de imigrantes e de candidatos a asilo político que levantam diversas dúvidas. Um elemento, por exemplo, que não pesou na decisão do eleitorado, aparentemente, a julgar por estas sondagens, foi aquilo que é o terceiro elemento do programa eleitoral com que Wilders se apresentou, que era o terminar com o apoio militar à Ucrânia. Isso não pesou. A componente anti-islâmica pesou menos também desta vez, mas em certa medida está confundida com o movimento anti-imigração. Então, e sendo ele um partido fortemente contestatário, como tu disseste agora em relação às políticas da União Europeia, o que é que podemos esperar em termos de consequências para a política europeia, onde às vezes no Conselho Europeu os consensos são cada vez mais difíceis e existe também as questões de Viktor Orbán. Só um ponto antes do Vasco passar isso para o Vasco. No conjunto dos grupos mais à direita, populistas e de extrema-direita e de direita radical europeia, Wilders tem esta característica. Ele defende mesmo o referendo para votar saída da União Europeia. Isso, por exemplo, é uma diferença grave, crassa, em relação àquilo que é, por exemplo, a linha da Frente Nacional de Marine Le Pen. Isso é muito importante, em João. França. Isso é muito importante. Vasco, a pergunta era para ti. Então. Sim, quer dizer, o João fez uma análise interessante das razões deste voto, mas eu diria uma coisa um bocadinho mais simples, eventualmente até mais simplista,
é que os eleitores por esta Europa fora, e não só pela Europa, começam a estar fartos disto tudo. Portanto, é uma contestação, mas é também um voto de rejeição. É um voto de rejeição. Ou seja, estás a dizer que para além das políticas que são propostas, existe uma rejeição em relação ao mainstream. O que eu estou a dizer é que as razões eu continuo a chamar-los populistas, porque não há um nome melhor, a meu ver, mas a razão de apoio aos partidos e movimentos populistas por toda a parte tem que ver com muitas coisas, porque obviamente, quer dizer, todos os casos são casos específicos e os partidos têm as suas especificidades. Mas, no seu todo, e como generalização, o que me parece é que há uma saturação com a democracia, talvez, não sei se é tanto com a democracia como é com as elites, as agendas das elites, e sobretudo as agendas das elites europeias. O que está a ser feito na Holanda, eu continuo a dizer Holanda, nos Países Baixos, com o surgimento do Partido dos Agricultores, quer dizer, é claramente uma rejeição de uma decisão europeia. E não me parece que seja, quer dizer, não sei se o senhor será primeiro-ministro, pode ser-lo, ou se fará um referendo sobre a Europa, mas que há um descontentamento em relação ao consenso europeu, há. E isso vê-se em vários países, apesar de alguns destes partidos, e referiste a Marine Le Pen, quer dizer, agora querem trabalhar dentro das estruturas europeias, mas em prol de outra Europa. Quer dizer, esse intuito de mudar continua lá, presente e é muito evidente. Desculpa só uma coisa, Vasco, e convém sublinhar que isso corresponde ao enfraquecimento, ao desaparecimento dos tradicionais ou anteriores movimentos de contestação de extrema-esquerda e dos partidos comunistas tradicionais. Certo, mas é uma rejeição também... Nativista. Não nativista no exato, sentido daquilo que se pretende definir como essência nacional. Sim, claro. Mas é uma rejeição também, e isto é que eu acho que é talvez o mais importante nisto tudo, é do consenso europeu pós-1945, não é? Criados pelos partidos social-democratas e da democracia cristã, que esse consenso está a implodir. Mesmo em Portugal, as sondagens apontam para que PS e PSD tenham sensivelmente 50% do voto. Há coisa de 20 anos era 70 e poucos por cento. Isso deriva do quê? Do esquecimento do que foi aquele período da Segunda Guerra Mundial? Já não haver memória das dificuldades e de toda a conflitualidade inerente que existia na época? Não, acho que resulta de uma coisa muito simples, quer dizer, este consenso, que era um consenso contra o nacionalismo, a favor da integração, a favor de um certo modelo do Estado Social. Quer dizer, isto é o consenso de 1945 que... Vasco, não era bem assim, porque, por exemplo... O que é que não era assim? Qual parte? A palavra, a expressão Gastarbeiter alemã define tudo o que era a ideia de integrar ou não integrar imigrantes. Isso não era bem assim. Eu não estava a falar do consenso político, não estava a falar dessa parte de imigração. Pois, mas o consenso pós-político... Mas isso é posterior, não incluía a imigração. Sim, mas... Não, porque isso é posterior, não é? Eu estou a falar do consenso inicial, do imediato pós-guerra. Do processo de integração europeia. Sim, naquele período, 47, 51, 52, por aí, não é? E isso é um consenso que é gerado na Europa, não é? Isso é um consenso em volta de um modelo de mercado social, do Estado social, que se opõe. O quê? Não te importas de eu ter uma interpretação das... Não, é só porque estás a esquecer de um pequeno pormenor. A Argélia era parte da União Europeia. É irrelevante, eu não me estou a referir a isso. É colonial, mas continua. Eu não me estou a referir a isso. Eu estou a dizer que as duas grandes famílias políticas europeias, a democracia cristã e a social-democracia, convergiram em volta de um consenso relativamente a um conjunto de coisas. Consenso esse que visava superar os problemas, o nacionalismo, não é? O protecionismo, tudo isto que levou, ou que aparentemente levou à Segunda Guerra Mundial, mas também rejeitava o modelo estatizante, ditatorial, não sei o quê. Portanto,
esse consenso incorporou-se neste bloco social-democrata, democrata-cristão. É esse consenso que agora está a colapsar. Está a colapsar porque a realidade mudou. Quer dizer, esse tipo de consenso perante 80 anos depois já faz muito pouco sentido. Quer dizer, as pessoas podem gostar do consenso, sobretudo do Estado Social, etc., etc., mas há um conjunto de realidades subjacentes que obrigam a levar a fazer uma reavaliação, até porque a situação financeira é outra, a situação demográfica é outra, e, portanto, a realidade que sustentava este consenso mudou. E, portanto, como os partidos tradicionais não deram respostas a estas questões, os partidos populistas preenchem o vazio. E preenchem o vazio porque estão a falar de coisas que interessam às pessoas, não é? E que os partidos tradicionais, durante décadas, não trataram. A migração é uma das questões, a segurança é outra, a forma como as escolas estão estruturadas é outra, portanto eu não acho que isto seja passageiro e não acho que oferecer mais do mesmo irá enfraquecer estes partidos. Só uma coisa em relação a este consenso. Este consenso que o Vasco está a referir não integrava várias coisas. Uma delas era a capacidade de vir a eventualmente integrar grandes números significativos de migrantes oriundos das ex-colónias ou de outros locais, sobretudo de África, que não tinham um vínculo reconhecível, imediato com a cultura predominante. E não englobava também aquilo que era a dissolução dos impérios coloniais de que faziam parte. Quando é fundada aquilo que é a comunidade europeia, nos seus fundamentos, primeiro com a repartição dos acordos sobre a exploração do aço entre alemães e franceses, é preciso não esquecer que se a Alemanha vinha da situação, estamos a falar de uma Alemanha que é apenas a Alemanha ocidental da República de Bona, vinha de uma situação de destruição de pós-guerra, a França mantinha-se como potência colonial, incorporou a própria Argélia na União Europeia e depois, quando veio o balanço colonial, começam-se a sentir efeitos que põem em causa todo aquele consenso que tem até uma razão muito simples de ordem demográfica. Não é de facto possível sustentar um Estado social. Sim, é um aspecto também, na verdade, complementar aquilo que o Vasco estava a dizer. É complementar aquilo que o Vasco estava a dizer. Não é bem complementar, é dar um ênfase que eu não dou. É um ênfase diferente que eu não dou. Que mostra que esse consenso era um consenso muito, muito limitado. E havia um inimigo e havia um aspecto muito interessante, claro, porque tu falaste no Gastarbeiter alemão, que vinham sobretudo da Turquia e quando houve aquela na Alemanha há um aspecto, uma história que nos liga a Portugal, porque aliás até foi eleito o Gastarbeiter, o milhão era um imigrante português, se eu não me estou enganado, Armando Rodrigues de Sá. Não eram para ser residentes permanentes da Alemanha. Exatamente, por isso o próprio nome está lá, eram trabalhadores temporários que presumiam as autoridades alemãs que regressariam de volta à sua terra. O que nem a Grã-Bretanha. Mas atenção, isto revela uma profunda cegueira e má fé. Nós estamos a falar de um povo, no caso do povo alemão, que para além daquilo que tinha sido o projeto colonial e de escravização e de extermínio do período nazi, tinha uma longa tradição de colonização dos territórios a Oriente, sobretudo no Báltico. Portanto, mas esse Império Colonial foi um Império Colonial pequenininho porque chegaram atrasados, porque se unificaram tarde, e que também teve os seus genocídios até. Mas, portanto, isto há sempre uma má fé que nunca deve ser esquecida, porque a gente que é responsável por atos políticos que foram muito gravosos. Mas a questão das migrações, mesmo num país como a Grã-Bretanha, não é nova. Não é? Nós recordamos o Enoch Powell, não é? Com aquele cérebro. Sim, nos anos 30 já se fazia sentir até. Sim, mas de outra forma. E há uma coisa que me causa alguma inquietação neste debate, é que as pessoas estão a falar destas coisas como se isto fosse novo.
não é? Como se o populismo, os problemas da migração, quer dizer, eu acho que não quiseram discutir o assunto, não é? Quer dizer, houve um esforço deliberado da casta europeia de impedir um debate democrático sobre estas coisas. E, de repente, quando se dão por elas, estamos nesta situação. O déficit democrático na União Europeia é algo que já é discutido há algum tempo, Claro. e houve os casos dos referendos que foram Mas não rejeitados e que depois nada. fizeram novos referendos até as decisões serem Não Sim, serem mas a última aprovadas. pecha também tem nome, que é Angela Merkel. A decisão claro. unilateral da Angela Merkel de alegadamente abrir as portas para acolher um número indeterminado de imigrantes sem consultar os demais Estados europeus é um acto de arrogância tal cujos efeitos ainda se fazem sentir hoje. Convém sublinhar que na altura toda a gente aplaudia a senhora Merkel. É verdade. É certo. É verdade. E toda a gente criticava o Trump por ter criticado a Merkel. Eu acho, lembro-me disso, mas como eu também criticava a Merkel precisamente nessa altura, portanto, o facto de ter aparecido a Santa Ângela, essa aventesma do Trump ao barulho, enfim, é outra Pronto, história. é outra história. Não, pode ser uma história futura. Vamos, é muito cá provável estaremos. que seja. É muito provável. Entretanto, em Israel, o cessar-fogo tem sido prolongado para permitir a libertação de reféns e de prisioneiros israelitas. Aliás, prisioneiros palestinianos em prisões israelitas. Ao todos foram libertados cerca de 90 reféns do Hamas em troca de mais de 200 palestinianos. Depois desta pausa, que tem sido prolongada, e esta quinta-feira também tinha sido prolongada mais este dia, ou no dia em que estamos a gravar, há condições para retomar a guerra? Isso é a grande pergunta, não? Mas isto é uma guerra um bocado estranha, sui generis, não é? Porque... Atenção que estamos a gravar à quinta e quando estivermos no ar na sexta-feira não sabemos. Pode já não haver pausa. Há ou não há. Mas já houve, quer dizer, Mas já houve, já tem peso. Não é? É isso que podemos falar. E com prolongamentos. E com prolongamentos prorrogações, digamos, sempre bom português. E depois, quer dizer, eu acho que há aqui duas outras coisas muito interessantes e acho que convém salientar isto, não é? A primeira é como é que agora Netanyahu e o governo israelita reiniciam o conflito. É muito difícil agora voltar aos combates depois deste período, porque há um conjunto de expectativas criadas pelo mundo fora, eventualmente até em Israel. Portanto, eu compreendo que houve aqui uma oportunidade para libertar reféns que o governo israelita, enfim, assumiu, mas isto torna muito difícil agora a continuação dos combates. O que tem sido dito é que continuam a fazer os planos e está tudo planeado e que esta pausa nunca duraria mais de 10 dias, o que dará ao fim de semana. Sim, mas é um desastre do ponto de vista das relações públicas. Quer dizer, nos últimos... eu anteontem, já não me lembro, estava a ver a libertação dos reféns e dos prisioneiros e estava a ver a televisão israelita e a Al Jazeera, que é muito interessante, não é? A Al Jazeera as bandeiras do Hamas e fez um direto à casa de um dos miúdos, tinha 14 anos, estava preso nas cadeias israelitas, e a festa e aquilo tudo, quer dizer, e depois vi obviamente a versão israelita, e a sensação que se tem é que esta gente vive em mundos diferentes. E a forma, aliás, como o Hamas tem manipulado, não é? As expectativas, liberta crianças, mas não liberta mães, e depois diz que pessoas foram mortas, mas depois essa tal miúda irlandesa aparece. Quer dizer, isto é uma coisa... Joga com os reféns de dupla nacionalidade. Exato, isto é uma guerra psicológica sem fim, é uma coisa curiosa. E depois vê-se que coisas como, eu não sei para que é que serve a Cruz Vermelha, quer dizer, a Cruz Vermelha, em princípio, a Cruz Vermelha, em qualquer cenário de guerra, tem acesso a prisioneiros, a reféns, a civis. Neste caso, parece que a Cruz Vermelha se limita a ser um serviço de táxi, não é? Que vai buscar os reféns, vão lá, entrega aos outros. Interromper nesse ponto, mas o caso da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é sempre muito complicado, porque isso eu assistia
diversas vezes a situações dessas. O trabalho deles é um trabalho mesmo que não é para se conhecer, não é para se saber, que implica falar com gente com quem ninguém quer falar, e não podemos pôr bem as coisas assim. Pode ser de discutir talvez que há um ponto do acordo que inicialmente foi. Os reféns foi dizem que a Cruz Vermelha nunca lá pôs os pés. Que a Cruz Vermelha iria ter acesso aos reféns, como aliás acontece em todas as situações deste tipo, quando intervém a Cruz Vermelha. E se até quinta-feira, quando estamos agora a gravar, Não havia. Ainda não havia confirmação que tinha tido o acesso à totalidade ou a uma parte ou a um número significativo desses reféns, é porque algo corre muito mal nisto, mas daqui chama-se Hamas, naturalmente, mas daqui a sacar diretamente responsabilidades à Cruz Vermelha, eu não daria esse passo. Okay. Porque o trabalho deles é excepcionalmente ingrato. Talvez. E de facto parece isso que o Vasco está a dizer, parece o serviço de táxi. Talvez, mas vão buscar. Parece. Buscar. Eu só tenho mais uma coisa a acrescentar antes de passares a palavra ao João, que é o seguinte: o Hamas está a ganhar a guerra psicológica, a guerra das opiniões. Isto parece-me relativamente evidente. Mas parece-me também que está a ganhar apoio significativo junto dos palestinianos, não só em Gaza, onde já era, quer dizer, houve este discurso, Hamas não é os palestinianos. Porque grande parte da população, pelo menos em Gaza, apoiava o Hamas. Agora, a população da faixa ocidental, da Transjordânia, aparentemente também se está a rever na resistência em juxtaposição àquilo que consideram ser uma liderança falhada da Fatah. E, portanto, esta guerra pode destruir militarmente o Hamas, mas, paradoxalmente, pode reforçá-lo politicamente. Concordas que o Hamas pode emergir deste conflito? Eu acho que nós já falámos, já abordámos isto já abordámos outra vez. Mas que poderá ser emergir daqui como uma espécie de movimento libertador, um símbolo de resistência do povo palestiniano. Cada vez mais forte. Esta semana, creio que foi na quarta-feira, houve 2 imagens daquelas que são fatais, que foi 2 miúdos, 2 garotos, que são abatidos a tiro ante câmaras de vigilância por tropas israelitas na Cisjordânia. Mas é daquelas coisas que não há qualquer dúvida. Os miúdos nem estão à área aberta, estão em campo aberto a tentar fugir. É abatido um, é abatido outro. Isto tem um peso tenebroso, porque o número de mortos na Cisjordânia tem continuado a subir. Os atentados que começaram a fazer-se sentir já com força na quinta-feira, com um ataque a Jerusalém Oriental que provocou a morte de 3 israelitas e que o Hamas vem a reivindicar, mas ignora-se os 2 terroristas que estavam envolvidos no ataque, eram ou não militantes do Hamas. É mais uma indicação desse descontrole que está a existir na Cisjordânia, que é não só um aumento significativo do número de baixas provocadas em confrontos com o exército israelita, a atividade desenfreada e desnorteada dos colonos israelitas em ataques a palestinianos e o número de detenções que estão a ser realizadas pelas autoridades israelitas, incluindo as chamadas detenções administrativas, em que eles não são presentes a tribunal, que já supera e em muito o número de presos palestinianos que foram libertados no acordo. Mas outra coisa muito relevante é que os Estados Unidos mudaram mesmo o discurso. Se do discurso for passar aos atos é diferente. É que com Blinken de novo em Tel Aviv e em Jerusalém, o que ele fala agora abertamente... No terceiro Conselho de Ministros. E presente, eventualmente, não sei se irá ou não participar até num que seria um erro colossal da parte de Israel, mas participar em reuniões de alto nível, na qual só deveriam participar, em princípio, elementos do próprio Estado judaico. Mas aquilo que está a dizer Blinken e que o próprio presidente Biden também já afirmou é que é preciso mudar de tática. Não é possível que as operações militares israelitas, quando forem retiram limites operacionais, não foi? É preciso ter uns limites operacionais que não provoquem um número que foi causado até agora de baixas palestinianas. Portanto, o cenário, como nós referimos na semana passada, mudou para Israel, mudou para pior.
E vai mudar para a população de Gaza quando for retomado, porque não vai haver suspensão de fornecimentos militares dos Estados Unidos. Apesar de todas estas afirmações políticas e diplomáticas fortes que estão agora a ser feitas pela administração Biden, Israel vai continuar a destruir Gaza, porque tem presente que tem de ter um efeito de dissuasão em relação a todos os Estados vizinhos e aos seus chamados inimigos. E para isso é preciso dizer que destruímos o Hamas. E se se destrói o Hamas, arrasando Gaza. E como é que esta relação entre Netanyahu e Biden e o governo israelita e o governo americano vão desenvolver-se? Estão numa rota de colisão, claro. Quer dizer, não me parece que o que Biden está a tentar fazer é, no fundo, a quadratura do círculo, não é? Porque quer evitar as manifestações e as faixas mais à esquerda do Partido Democrata de se mobilizarem contra ele, mas ao mesmo tempo, quer dizer, 80% dos americanos ainda apoiam Israel. E ele também não pode escalar muito isso e, portanto, para fazer essa quadratura do círculo, o que é que ele está a fazer? Está a pressionar Netanyahu e está a dizer uma coisa que eu francamente não vejo como é que se faz, que é, ok, destrói o Hamas, mas não mates civis. Porque na prática é isso que Biden está a colocar, não é? É essa fasquia que está a colocar. E em troca os israelitas dão sempre com o exemplo do que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão e no Iraque. Certo, mas a certa altura os israelitas vão ter de seguir o seu caminho e a ruptura por este caminho, a ruptura acontecerá em breve, porque é preciso esquecer também que Netanyahu está a fazer pela vida política, se é que ele ainda a tem, que eu duvido muito, mas também não se pode apresentar ao eleitorado israelita como um capataz do Joe Biden. E achas que, João, que essa condicionante interna vai ser determinante para os próximos tempos? A condicionante interna de Netanyahu não é uma, são duas. É o peso dos reféns, que é gravíssimo. E os parceiros de coligação, não é? Na opinião pública. Os parceiros de coligação continuam todos iguais a si próprios. Ben-Gvir, o homem de extrema-direita. Ele próprio, o Ben-Gvir, disse que sem guerra não há governo, se não estou enganado. Sem guerra não há governo. E afirmou, quando ocorreu o atentado de quinta-feira em Jerusalém, que o facto que era mais uma prova de que fazia todo o sentido a sua política de armar os colonos da Cisjordânia e armar a população civil israelita contra o inimigo palestiniano, definido genericamente como inimigo terrorista. Um fator que ainda não entrou em linha de conta na política interna israelita, mas que pode irromper a qualquer momento, é a reação da população árabe israelita, sensivelmente 20% da população total de Israel. Esta população árabe, que há 3, 4 anos se envolveu em confrontos significativos. Árabe, mas não palestiniana. Que a árabe-israelita. Árabe-israelita tem nacionalidade israelita. Esta população, até agora, pelo temor que tem àquilo que é o islamismo e o radicalismo exacerbado que dominam agora completamente o campo político palestiniano, tem estado como que ausente destas discussões, deste debate. Uma coisa é os seus deputados no Knesset fazerem determinado tipo de afirmações políticas, mas no cotidiano não se vê nada, não há boicotes, não há greves, não há nenhum daqueles sinais habituais por parte dessa população. E isso pode mudar. Se isso mudar, só vai reforçar a extrema-direita israelita. Mas está a haver uma pequena mudança que entre esses 20%, quer dizer, estão os árabes palestinianos, os drusos e os beduínos. Os beduínos são umas vítimas da guerra. Os drusos têm uma atitude de se colar o mais possível ao Estado hebraico, mas que estão numa grande rota de colisão também, porque nós esquecemos. Por causa da lei da nacionalidade. Por causa da lei da nacionalidade, porque o que estava em discussão antes de ter começado isto internamente em Israel eram não só as reformas judiciais que Netanyahu queria levar, como ainda a revogação da lei da nacionalidade que definiu o Estado de Israel como um Estado judaico, o que exclui as outras minorias, entre as quais se encontram os chamados
árabes, israelitas, os drusos e até os beduínos, que são tribos árabes desirmanadas dos demais irmãos árabes de Israel. Não temos muito mais tempo e esta semana, em vez das habituais sugestões, uma vez que ficou marcada também pela morte de Henry Kissinger, o académico, diplomata e governante que teve um poder incomparável na política externa americana e que em maio, quando celebrou 100 anos, fizemos aqui um programa sobre a sua vida. Nesta hora em que Kissinger morreu, que aspecto gostariam de recordar e que acham que é importante recordar do seu legado? No fundo, quer dizer, aquilo que dissemos nesse programa, infelizmente não me lembro o número do programa, mas para mim o que me interessa mais é Kissinger o académico, menos o Kissinger o estadista, onde acho que teve algum sucesso, algum fracasso, como outros estadistas, não acho que tenha sido assim o tipo mais genial do século XX, a coisa que se pareça, da Guerra Fria, como ouvi hoje. Pronto, ok. Foi um secretário de Estado. Agora, como académico, acho que Kissinger fez uma contribuição marcante na forma como se olham para as relações internacionais. Em Portugal isso traduziu-se em 2 livros relativamente populares que venderam bastante na altura e se calhar ainda hoje continuam a ver. Que Kissinger é tipo... e Caetano e... Não, isso é do Zé Ferreira Antunes. Não, estou-me a referir a 2 obras do próprio Kissinger, A Ordem Mundial e Diplomacia. Mas o livro que no fundo sustenta teoricamente esses 2 livros é uma outra coisa chamada O Mundo Restaurado, que é muito interessante, é uma análise da feitura da paz a quando o Congresso de Viena. E é um livro que eu acho que continua muito atual, porque mais tarde ou mais cedo é necessário reconfigurar a ordem internacional. Eu acho que isto é absolutamente inevitável, não sei se é nos próximos anos, nas próximas décadas, mas esse livro de alguma forma ainda nos ajuda muito a refletir sobre a forma como se faz a paz. João? É curioso porque é precisamente essa perspectiva que Kissinger tinha do que era o mundo depois da Revolução Francesa, depois das guerras napoleónicas, que o orientou toda a vida e que o orientou na política prática, que era uma ideia de que a legitimidade é uma legitimidade de poder, o concerto das nações, o esquema de equilíbrio, de arranjo político ou diplomático ou militar entre as grandes potências, e só contam as grandes potências, tinha de ser articulado de tal maneira que fossem reconhecidos não só métodos, meios legais de produzir diplomacia, fazer guerra, evitando o confronto direto, como definia ainda aquilo que era a área de influência natural, digamos assim, de cada grande potência. A legitimidade interna propriamente desses regimes era algo que não entrava para o jogo, era uma questão à parte. Ele mais tarde, com a contestação à guerra, do Vietnã, com os problemas com a imprensa americana, veio alterar um pouco esta questão de pôr um bocadinho de lado aquilo que era a legitimação interna dos regimes. Mas a ideia dele foi sempre esta, a ideia de que a paz, e a paz é absolutamente necessária. É preciso não esquecer que ele, o irmão, o pai e a mãe são refugiados da Alemanha nazi. A paz só se obtém pela força. E a força é um atributo das grandes potências. As grandes potências entre si têm de consertar como se utiliza a força. A Alemanha tem um papel predominante neste sistema de alianças e joga com isso. Isso foi sempre a ideia de Kissinger e, portanto, creio que foi sempre isto que o orientou. Ele passou da vida académica, que se confundiu muito com a sua vida política, precisamente com este tipo de análise
Da mesma maneira, por exemplo, que analisou, como nós referimos na altura, quando fiz esse programa, de qual era a racionalidade de utilizar o arsenal atómico norte-americano contra o arsenal atómico soviético. Na altura havia uma ideia de que só poderia valer uma retaliação maciça, Kissinger e outros, mas ele foi um dos que se tornou mais famosos nas suas análises. Afirmou que não, que era possível conceber, precisamente para evitar a aniquilação total, uma ideia de guerra nuclear limitada. Posteriormente foi também a refazer um pouco este tipo de análise, mas foi este que guiou o poder. O poder é o que conta, o poder é um atributo das grandes potências, o resto é secundário. O mundo é lamentavelmente imperfeito, mas é o que é. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma investigação sobre o grande negócio das apostas online. Como habitualmente, pode ouvir-nos nas plataformas de podcasts, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.